Shalom, shalom, amados irmãos e irmãs, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é, que há de vir e não há outro. Somente a Ele nós rendemos graças, somente a Ele nós nos rendemos, somente a Ele nós adoramos, né? Porque Ele, o nosso Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Hoje estamos aqui reunidos para o culto aqui do Ministério Santo André e hoje é dia 25 de agosto de 2026 e mais uma vez estamos aqui, né, amados, para engrandecermos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Aprender mais um pouquinho da palavra que, que é isso que importa, né? Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais temos intimidade, temos relacionamento, temos a revelação do Pai para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, engrandecido, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós te rendemos graças, Senhor, porque tu és perfeito em todas as coisas. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos no teu nome para engrandecer, para exaltar e bendizer o teu nome, Pai. Nesta hora, Pai, neste momento, eu apresento, ó Pai, as nossas vidas diante do teu altar. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos conduzir. Que o Senhor, ó Pai, te pedimos que continue a nos ensinar, Senhor, a nos ensinar a nos relacionarmos contigo, a termos comunhão contigo. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Shalom, shalom. Você que chegou agora, que está aí no Realme, né? Não sei quem é, não sei se é minha mamãe, mas vamos lá. A palavra que eu quero trazer, quero compartilhar com os irmãos essa noite, é falando sobre o termo desfrutar. É algo que o Pai está ministrando, né, ao meu coração esses dias. E porque muitas vezes, amados, nós temos as coisas, nós temos a nossa vida, nós somos abençoados pelo Altíssimo, temos a identidade de filhos e nós não desfrutamos de nada. Não desfrutamos do que temos, não desfrutamos do que somos, né? Não desfrutamos do acesso que nós temos ao nosso Pai por causa de muitas vezes de limitações, né? Muitas vezes por falta de entendimento, enfim, pode acontecer várias coisas que pode nos impedir de desfrutar o que o Altíssimo tem para as nossas vidas. E eu fui buscar, né, o significado dessa palavra desfrutar. Desfrutar significa aproveitar, usufruir ou sentir prazer em algo. Esse termo também ele pode indicar, né, tirar proveito de uma vantagem ou colher os frutos de um bem. E aproveitar, o que é aproveitar? Aproveitar é sentir alegria, né? É sentir prazer em uma situação ou no momento. E usufruir é ter a posse ou benefício de algo bom. Então, quando eu digo que nós precisamos aprender a desfrutar, ou seja, nós precisamos aprender a aproveitar, a usufruir, a sentirmos prazer naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. E o maior exemplo de desfrute, né? Se é assim que eu posso dizer, né? De uma vida direcionada pelo Altíssimo é justamente Yeshua. Então, o que nós vamos aprender hoje é aprendendo a desfrutar daquilo que o Eterno tem nos dado. Primeiro, Yeshua, ele é o quê? Ele é chamado de filho.
ele recebe o reconhecimento da paternidade do Altíssimo, né? E em seguida, ele começa a desfrutar de tudo. E Yeshua, ele começa a desfrutar de tudo que o Altíssimo tem para a vida dele. Ele tem prazer em fazer a vontade do Pai, até mesmo ali no momento da crucificação. Então, até ali no momento da crucificação, ele tem prazer em fazer a vontade do Pai. Porém, nós também temos, né, muitos exemplos na Escritura e também na nossa própria vida de pessoas que não conseguiram desfrutar da bondade, desfrutar da misericórdia, do amor e da paternidade do Altíssimo. Então, para começar, nós vamos iniciar por Abraão, né? Ou, perdão, por Adão e Eva. Por causa do quê? É, por causa da cobiça, eles, eles deixaram de desfrutar do jardim e, principalmente, eles deixaram de desfrutar da companhia do Altíssimo. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2, no versículo 15. Está escrito, né? Tomou, pois, o Altíssimo Deus ao homem e o colocou no jardim do do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o Altíssimo, ele planta o jardim, né, e coloca o homem no jardim. Só que, por dar ouvidos ao animal mais sagaz, que é a serpente, eles deixam de obedecer, eles deixam de olhar, né, de aproveitar o que eles tinham recebido para desejar, para cobiçar ser igual ao Altíssimo. Vamos ler Gênesis 3. Vamos para Gênesis 3. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, ou seja, primeiro a serpente ela traz a dúvida, né, ao coração de Eva. Em seguida, Eva já olha para o fruto daquela árvore de uma forma diferente. Ela já vê que a árvore ela era boa para se comer, ela era agradável aos olhos e ela era desejável para dar entendimento. Então, ela tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Quer dizer, a serpente faz com que Eva, né, desperte o olhar para aquilo que era proibido, porque a própria mulher ela vai dizer, né? Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Ou seja, ela sabia que de todos os frutos ali, o Altíssimo não havia proibido. Mas a cobiça, né, a cobiça dos olhos faz com que Eva veja que a árvore era boa para se comer e, né, que
era agradável aos olhos e era desejável para dar conhecimento. A frase que a serpente usa, ela diz o quê? Olha, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, isso desperta a mulher, né? A ser igual ao Altíssimo. A ser igual ao Altíssimo. Então, aleluias, ela vai e come. Então, eles deixam o quê? Eles deixam de desfrutar. Eles deixam de desfrutar o que eles tinham, né, para desejar o que não lhes pertencia. E a consequência foi o quê? O Senhor disse em Gênesis 3:23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, aqui, como eles queriam ser como Deus, né? Eles queriam ser como o Altíssimo, eles não desfrutaram daquilo que o Senhor havia dado a eles. Falta aqui também o que? Contentamento. Desfrutar do jardim era o que eles precisavam fazer. Somente isso. Mas o que é que acontece? A cobiça os tira do jardim. E eles perdem a oportunidade de aproveitar o melhor de Deus para a vida deles. E é justamente aqui que precisamos tomar cuidado com a cobiça, né? Porque a cobiça, ela nos rouba a gratidão. Entre os 10 mandamentos está lá: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Por quê? Porque a cobiça, ela nos rouba a gratidão. E foi justamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Né? Eles tinham o jardim, eles tinham alimento, eles tinham a presença do Eterno, eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Mas os olhos deles foram colocados justamente naquilo que eles não poderiam ter, que eles não deveriam tocar. E nós precisamos aprender a não permitir que aquilo que ainda não temos se torne maior do que tudo aquilo que o Eterno já colocou em nossas mãos. Certo? Paulo diz em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver, a ter contentamento. Adão e Eva poderiam ter contentamento no jardim. Eles tinham a presença do Eterno. O Eterno, na viração do dia, ia conversar com eles, né? Eles tinham todo ali, todo acesso a todas as árvores, a todos os frutos do jardim. Mas o que que acontece por eles não estarem? Por eles não terem contentamento, ser levados pela cobiça, eles vão e desobedecem. Então, contentamento significa o quê? Não permitir que aquilo que ainda eu não tenho, né, roube a alegria daquilo que o Eterno já me deu. Porque a falta de contentamento traz justamente isso. Ele nos traz, a falta de contentamento nos traz o quê? Nos traz insatisfação. Insatisfação daquilo que nós temos. A falta de contentamento nos traz insatisfação daquilo que nós somos, daquilo que nós somos em Deus. Quer dizer, Adão e Eva, por estarem descontentes, vamos dizer assim, né? Por serem levados, né, pela sagacidade da serpente, eles cria neles o que? A insatisfação. E a insatisfação os leva à desobediência. E a insatisfação também nos leva a uma desobediência, né? É como aquela coisa, um abismo chama outro abismo, né? Porque a gente tá insatisfeito com o que a gente tem, a gente está insatisfeito com a nossa vida, então a gente vai desejar aquilo que muitas vezes é proibido, né? É proibido no sentido de que não está acessível para nós.
que foi o que aconteceu com Eva. Eles tinham acesso a todo o jardim, mas eles escolheram desfrutar daquilo que não era permitido para eles naquele momento, né? Naquele tempo. Né? E quando eu trago a questão de contentamento, de nós nos contentarmos, de estarmos contentes com o que nós temos, não significa que nós vamos parar de sonhar, ou não significa que nós vamos deixar de crescer, ou deixar de desejar coisas novas. Contentamento não é isso, né? É simplesmente. é, Estar contente com o que nós temos, para quê? Para que o que a gente não tenha não nos roube a alegria, né? E eu possa o quê? Continuar sonhando, eu possa, ao mesmo tempo, desfrutar do presente. Então, isso é ter contentamento, é entender que não, eu tenho contentamento com o que eu tenho hoje. Mas o contentamento não nos impede de avançar. O contentamento não nos impede de buscar coisas novas, de buscar novas oportunidades. A gente tem que ter contentamento, mas entendendo de que o Altíssimo ele sempre vai nos fazer avançar. Ele sempre tem coisas novas para as nossas vidas. E nós precisamos o quê? Aproveitar e desfrutar de tudo, né? O que o nosso Pai tem para nós. Outro exemplo que eu trago de Shalom, shalom, missionária Fátima. Outro exemplo que eu trago de insatisfação, de que não aprendeu, né, a desfrutar da presença do Altíssimo, é a própria nação de Israel, né? No deserto, o que é que acontece? Eles não desfrutam da presença do Altíssimo. Eles não desfrutam da liderança de Moisés, né? Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a olhar para o passado, eles começam a desejar aquilo que o Egito, o que antes eles tinham no Egito. Ou seja, eles são libertos do Egito, o Altíssimo tira eles com mão forte, né, com mão poderosa ali, através da vida de Moisés, mas nas primeiras oportunidades, o que é que o povo, o que é que a nação de Israel faz? Eles murmuram, eles estão insatisfeitos, eles começam a se lembrar do passado, de algo que eles tinham, que na verdade eles não tinham. Porque, amados, uma pessoa, quando ela é escravizada, ela não tem direito a nada. Quando a pessoa é escravizada, ela não tem direito de escolha. Quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos direito de escolha. Nós simplesmente éramos escravizados, né? Estávamos ali na condição de escravos. E o que que acontecia? A gente ia e tinha que fazer. Por quê? Porque o pecado nos dominava. Ele era senhor sobre as nossas vidas. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje, como Cristo nos libertou, nós somos livres, ou seja, nós somos livres da escravização que o pecado tinha sobre as nossas vidas, o domínio que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Hoje nós somos livres. Então, hoje nós precisamos aprender a desfrutar dessa liberdade em Cristo, porque não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Nós somos livres, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres. E nós podemos desfrutar dessa liberdade em Cristo, desse acesso que o Altíssimo, que Yeshua, ele vem nos dar através da sua morte e ressurreição. Então, a nação de Israel, por sua insatisfação com o Altíssimo, por não saber desfrutar, por não saber
aproveitar, né, da liderança, da presença do Altíssimo, o que é que acontece? Eles começam a voltar para o passado, eles começam a desejar estarem lá naquele lugar de escravidão. Então, nós precisamos também ter atenção a isso, porque as lembranças do passado, elas podem nos paralisar, elas podem nos fazer é, não desfrutar do que de fato nós temos hoje. Eu não posso ficar na presença do Altíssimo, eu não posso, não é, vamos dizer assim, que não seria a palavra conveniente, não é isso, mas não seria apropriado, né? Eu não estaria desfrutando daquilo que eu tenho hoje, que é a presença do Eterno, se eu ficasse aqui relembrando ou remoendo o meu passado. Tipo, porque em tal época era assim, assim e assim. Era isso que o povo de Israel, a nação de Israel, quando está ali caminhando pelo deserto, eles começam o quê? A murmurar. E a murmuração, ela nos afasta do Altíssimo, né? A murmuração, ela paralisa as nossas vidas, em todos os sentidos. Porque mostra que nós estamos sendo ingratos com aquilo que nós temos. A murmuração, ela vai significar que o Altíssimo não sabe o que ele está fazendo na minha vida. A murmuração, ela vai nos afastar do Altíssimo no sentido de que não, Deus não sabe o que ele faz. Porque eu estou passando por isso, isso e isso. Sabe? Então, ali a nação de Israel, eles murmuravam contra o Altíssimo. E por murmurarem, o que que aconteceu? Eles passaram ali 40 anos no deserto. E muitas vezes nós podemos estar presos, amados, em situações, não estamos desfrutando, porque ao invés de nós agradecermos, nós estamos murmurando. E nós estamos presos nessa situação, sabe, como um ciclo de repetição, porque foi isso que a nação de Israel passou. Era para eles passarem pouco tempo no deserto, mas por causa da murmuração. O Senhor quis provar o coração da nação de Israel e eles ficam ali no deserto 40 anos por causa da murmuração, por causa da insatisfação, porque não conseguiram desfrutar da presença do Altíssimo. Nós temos que aprender a desfrutar da presença do nosso Pai, o que ele tem nos dado hoje. Sem ficarmos, não, porque é assim, porque alguns anos atrás era assim. Isso, exatamente. E morreram no deserto. E morreram no deserto por conta da murmuração. Quer dizer, somente dois homens daqueles que saíram do Egito entraram na terra de Canaã, entraram na terra prometida por causa da murmuração, por causa da insatisfação, por causa de não entender e não aprender a desfrutar da presença do Senhor para as nossas vidas. Amados, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Altíssimo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo coopera para o nosso bem. Então, não adianta nós ficarmos abrindo a nossa boca e murmurando, porque estamos passando por uma situação difícil, ou porque alguém está assim, ou porque meu esposo está assim, ou porque meu filho está assim, ou porque fulano está assado, ou porque minha mãe está assim. Não adianta nós murmurarmos, ou estarmos nos queixando para Deus, ou estarmos nos lamuriando para o Altíssimo por causa dessa situação. O que cabe a nós é entregarmos na mão do Altíssimo e engrandecermos o nome dele e desfrutarmos da presença dele, entendendo que no tempo certo ele faz tudo perfeito. Que no tempo certo todas as coisas acontecem de forma perfeita. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O nosso Pai, ele é perfeito. E ele não traz para as nossas vidas insatisfação. Ele traz para as nossas vidas é, é,
Prazer, prazer em quê? Prazer em desfrutar da presença dele. Não prazer nas coisas desse mundo, não prazer nas coisas do céu, ou da terra, mas sim prazer naquilo que nós vamos receber, naquilo que nós temos recebido, que é a presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos desfrutar disso. E aí a gente vai ter a nossa vida, vamos dizer assim, mais fluida, né? Mais é tipo mais assim coerente com aquilo que o Altíssimo tem nos chamado para fazer, que o Altíssimo tem nos dado. E, e isso é importante, é entendermos que nós temos um chamado, quer dizer, a nação de Israel, eles tinham um chamado para irem até a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas nesse percurso, o que que aconteceu? Eles morreram no deserto. Nesse percurso, o que que aconteceu? Eles não desfrutaram da presença. No percurso, o que que aconteceu? Eles deixaram que a insatisfação, que a murmuração dominassem as suas vidas. E nós estamos na caminhada com o Yeshua. Nós estamos na caminhada com o nosso Mestre para Nova Jerusalém. Mas não é tempo, sabe? A nação de Israel, eles tinham a terra como alvo, mas eles esqueceram de, no processo de chegar até Canaã, eles esqueceram, eles não desfrutaram da presença. Nós temos um alvo, que é o céu, né? Nós temos um alvo, que é a eternidade. Mas nesse processo, nessa caminhada, nós não podemos deixar de aproveitar e nem de desfrutar da companhia do nosso Pai. Porque não é só alcançar o alvo, é desfrutar de todo o processo até chegar lá. E quando eu falo de desfrutar do processo, é justamente desfrutar da presença. Independente das dificuldades, independente do que nós estejamos passando, independente do que está vindo sobre as nossas vidas, se seja uma enfermidade, se seja numa situação financeira, se seja no casamento, sabe? Se seja é, é, no nosso trabalho, enfim, às vezes nós ligamos é, é, a presença do Altíssimo, às vezes nós achamos que desfrutar da presença do Altíssimo, que o Altíssimo está conosco, só se tudo estiver bem, só se tudo estiver perfeito, sabe? E não é assim. Perfeição é desfrutar da presença dele, mesmo em meio à tribulação. É entender que o Pai está conosco. É entendermos que ele tem cuidado de nós e de que ele faz tudo, amados, tudo perfeito. Como eu falei, né? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Não são somente coisas boas, as coisas ruins também. Tudo que acontece em nossas vidas coopera para o bem daqueles que amam ao Altíssimo. Não é verdade? Então, quando eu trago essa questão da nação de Israel, de eles não desfrutarem da presença e estarem com os lábios, né, com a boca, murmurando, reclamando, sabe? A gente precisa sair desse lugar de murmuração, desse lugar de insatisfação e irmos para o lugar de gratidão. De entender que essa dificuldade, que esse problema, que essa situação, ela, eu posso fazer com que ela me aproxime mais do Altíssimo. Eu lembro que quando eu, antigamente, não lembro muito quanto tempo faz, mas assim, quando eu passava por alguma situação na minha vida, alguma dificuldade, algum problema, né, no casamento, na minha família, enfim, no trabalho, o que é que eu fazia? Eu não ia para a presença do Altíssimo. Eu não ia, não corria para me debruçar, para orar, para chorar.
Eu ficava lá no canto, me lamuriando, me lamentando. Ah, porque aconteceu isso? Ah, porque aconteceu aquilo? Ah, porque, não, porque fulano falou isso? Em vez de ir para a presença do Altíssimo e dizer, Pai, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E essa situação está cooperando para eu estar aqui na tua presença. Hoje eu faço isso, hoje eu tenho entendimento disso, né? A situação quando acontece, eu fico aqui analisando, pensando, mas eu preciso ir para a presença e eu preciso apresentar ao meu pai. E essa situação, isso que aconteceu, em vez de me afastar, ela tem que me aproximar. A enfermidade, se vier uma enfermidade na minha vida, em vez de me afastar do Altíssimo, não, ela tem que me aproximar dele. Se vier uma situação com uma situação financeira, um desemprego, ele não deve me fazer, não tem que me. Essa situação não pode me afastar do Altíssimo, não, ela tem que me aproximar do Altíssimo, para que eu aprenda a desfrutar da presença dele, para que eu aprenda que em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu desfrute de quem o Pai é e de que eu desfrute dessa paternidade. E que eu desfrute da minha identidade de filha. Porque o próprio Yeshua, em 1 João, em 1 João não, em João, deixa eu ver aqui, procurar aqui. Em João 1, em João 12, vamos lá, estou procurando aqui na Bíblia. Mas que a gente procura aqui a escritura, mas que some, sabe? A gente passa e parece que não vê. Mas aqui em João, olha a declaração que Yeshua diz. Ele diz, mas, João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade, identidade de filhos, né? A saber, aos que creem no seu nome. Então, se eu creio em Yeshua, se eu creio no nome de Yeshua, eu me torno filha. E nós somos filhos, nós somos filhas do Altíssimo. Por quê? Porque nós cremos no nome de Yeshua. E isso é desfrutar dessa identidade. A identidade de filho, ela não pode nos afastar do Altíssimo por causa de uma situação, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de uma tribulação, qualquer problema, não. Qualquer situação, quando eu sei que eu tenho uma identidade de filha, essa situação, ela vai me aproximar do meu pai. Ela vai me levar mais para perto. Por quê? Porque nele eu posso confiar, porque nele eu posso descansar, porque nele eu posso derramar as minhas lágrimas, né? Nele eu posso, eu entendo que com o Pai ele está cuidando de tudo. Essa situação, ela vai passar. Isso que eu estou vivendo hoje vai passar, mas eu tenho que confiar. Essa situação que eu estou passando hoje não pode me afastar do Altíssimo, ela tem que me aproximar dele, para que ele me direcione, para que ele me ensine como passar. Pai, eu não sei o que está acontecendo, isso que eu estou vivendo, mas me ensina, me direciona. Isso é desfrutar da presença do Pai, é entender a vontade do Pai. Pai, eu não estou entendendo o que é isso aqui, o que é isso aqui, Pai? Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito nisso? Né? Se a nação de Israel tivesse feito isso, né? Aquele povo tivesse feito isso, Senhor, não tem água, mas qual é o teu propósito nisso? Senhor, não tem comida, mas qual é o teu propósito nisso? As coisas teriam sido diferentes, não é verdade? Mas eles escolheram murmurar e a gente não pode.
caminhar na murmuração. Nós temos que caminhar no desfrute da presença, da vontade do Pai. Pai, eu não sei o que é isso aqui, mas se é a tua vontade, eis-me aqui. Eis-me aqui. O próprio Yeshua, ele vai declarar, né, que ele declara em João 3:4 que a vontade, quer dizer, a minha comida, Yeshua dizendo, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, assim, Yeshua, ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Yeshua sabia que ia ser crucificado, mas ainda assim, ele desfrutou da presença. Ele desfrutou do tempo que ele tinha com o Pai, né? Ele desfrutava porque ele tinha conhecimento, ele sabia que o Pai cuidava dele. E o Pai cuida de nós. O Pai, ele não a palavra vai estar escrito, né, que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará o Espírito Santo, não nos dará o que é de melhor que Ele tem para as nossas vidas? É isso que a gente precisa aprender a desfrutar. É essa é a palavra que o Altíssimo trouxe aos nossos corações para essa noite. Que a gente aprenda a desfrutar da presença, independente, amado, daquilo que nós estejamos vivendo, independente da situação, independente do que os nossos olhos estão vendo, os nossos olhos carnais, independente daquilo que nós estamos ouvindo. Que os nossos olhos espirituais olhem em direção para o eterno, olhem em direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Altíssimo, para que a gente aprenda a desfrutar da direção dEle, do propósito dEle para as nossas vidas, da vontade dEle para as nossas vidas. Não a nossa vontade, não o nosso eu, mas a vontade do nosso Pai. É isso que Yeshua declara: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Eu preciso ter prazer em fazer a vontade do Pai, eu preciso ter prazer e desfrutar do que eu tenho, do que o Eterno tem me concedido, do que eu tenho acesso. Eu preciso desfrutar da presença. Eu preciso entender e ouvir, Pai, é por aqui que eu vou? Então vamos, Pai. Sabe? Ouvir a direção, ouvir os comandos e só sair quando Ele direcionar, quando Ele falar. Lembra de Davi? Davi, antes de ir para a guerra, ele orava. Qual era a estratégia? O que é que o Altíssimo ia, como era que ele ia fazer? É isso que a gente precisa fazer também, para que a gente venha desfrutar, venha ter prazer na vontade do Pai. Pai, essa situação tá assim, assim, como é que eu vou fazer? Mas sabe, não é esperar a nossa alma responder, porque a nossa alma, ela é imediatista, né? A gente vive hoje num mundo imediatista. Tudo, a tecnologia nos proporciona isso. A gente busca uma palavra, vem várias coisas ali na internet. Mas o pai, ele vai responder no tempo certo. E a gente precisa ter o discernimento para ouvir a direção dele. Então, se eu pergunto, pai, qual é a tua vontade para essa situação? Eu não posso permitir que a minha alma direcione. Eu tenho que discernir aquilo que é a vontade do pai e aquilo que é a minha vontade, para que a minha vontade não prevaleça. E aí, quando chegar lá na frente, eu achar, mas o Senhor disse que era para eu fazer assim, mas na verdade não foi o Eterno que direcionou. Na verdade, foi a minha alma, foi a minha vontade. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Para que a gente aprenda o quê? Discernir a voz do Eterno e desfrutar da voz dele, da direção dele, do ensinamento dele, daquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Aleluias. Que a gente aprenda a desfrutar da presença do nosso Pai, desfrutar da presença do Espírito Santo, né?
Yeshua, ele vai dizer que ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o outro Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Então, nós precisamos, amém, amada. Então, nós precisamos desfrutar dessa presença, desfrutar do Espírito Santo em nossas vidas, porque ele nos instrui, ele nos direciona, ele nos leva à adoração, ele nos leva a falar com o nosso Pai, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu preciso aprender a desfrutar da presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? O Altíssimo permaneça nos abençoando. Ele é perfeito em todas as coisas. Vamos orar para encerrar. Pai, eu te rendo graças, te rendemos graças nesta noite, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor trouxe para as nossas vidas acerca de que nós precisamos aprender a desfrutar, Senhor, da tua presença, a desfrutar do teu Espírito que habita em nós, a desfrutar, Senhor, dos ensinamentos, daquilo que Yeshua deixou para as nossas vidas, Pai. Aprender a desfrutar da missão de Yeshua, do propósito de Yeshua, da identidade de Yeshua, Senhor. Entendendo, Pai, que nós também somos filhos, porque está escrito, Senhor, que aqueles que creem no nome de Yeshua se tornariam teus filhos. E nós cremos no nome de Yeshua. Nós somos teus filhos. E nós desfrutamos, passamos, Senhor, a desfrutar dessa identidade de filhos, Pai. Que a cada dia, cada um dos meus irmãos, cada um dos que estão aqui, dos que vão ouvir depois, ó Pai, que a cada dia, cada um de nós venhamos desfrutar, Senhor, da identidade de sermos filhos, de sermos teus filhos, Pai. Desfrutarmos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos conduzindo, nos ensinando, nos direcionando, que nós venhamos ter discernimento, Senhor, das vozes que nós ouvimos. São tantas vozes, Senhor, que há no mundo. Eva ali deu atenção à voz da serpente. Que nós não venhamos dar ouvidos, ó Pai, à voz da serpente, nós não venhamos dar ouvido à voz da nossa alma, Senhor, mas que nós venhamos dar ouvidos ao Teu Espírito Santo, à direção, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas, para cada uma das nossas vidas. Cada um, meu Pai, ó Pai amado, ó Pai querido, eu apresento a vida dos Teus filhos, a família de cada um deles que eles sejam guardados. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, tudo que concerne a nós, ó Pai, sejam guardados debaixo das tuas mãos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Shalom, shalom. Obrigada pela presença de vocês aqui, aprendendo mais um pouquinho da palavra do Altíssimo. Amém? Beijo no coração. Shalom, shalom. Amém, minha amada.